Ah. Olá, meu nome é Maria Eduarda, eu sou docente do curso de Medicina Veterinária da Univasf e sou membro da Liga Mandrágora. Hoje, o convidado é o professor Durval Baraúna Júnior. Ele é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal da Bahia, possui residência clínica cirúrgica pela Universidade Estadual de Londrina, possui mestrado em Ciência Veterinária pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e possui doutorado em Ciência Veterinária pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Atualmente é professor da Universidade Federal do Vale de São Francisco e tem experiência na área de medicina veterinária com ênfase em cirurgia e clínica de pequenos animais. Atua principalmente nos seguintes temas: cães, gatos, ortopedia, cirurgia, neurocirurgia, ligamento cruzado cranial, doença do disco intervertebral, radiologia e tomografia computadorizada. Seja bem-vindo, professor. Obrigada por aceitar o convite. E obrigada foi muito atencioso comigo ao aceitar. Enfim, muito obrigada. Professor, eu vou começar a perguntar. Eu que agradeço, Maria Eduarda. É uma satisfação estar aqui ajudando, né, contribuindo, passando um pouquinho do conhecimento para a Liga, também coordenada pela professora Márcia, né? E estou aqui para compartilhar com vocês, né, um pouco de minha experiência. Professor, eu vou começar perguntando qual o problema ortopédico o senhor tem encontrado com maior frequência nos cães em seus atendimentos e qual conduta ou procedimento o senhor utiliza? Tá. Na minha rotina em ortopedia, de maneira geral, tanto durante a residência quanto na iniciativa privada, que eu fiquei muito pouco tempo, quanto na universidade, é com fratura. Tá? Então, fratura mais do que 50% dos casos ortopédicos que chegam para a gente, entendeu? E nossa conduta, normalmente, nos casos que vem encaminhado a gente, né, para procedimento cirúrgico, a gente reavalia o animal, faz uma avaliação do controle da dor, que eu acho que é bem o objetivo da Liga, está discutindo essa questão do controle da dor. Quando a gente julga que a gente pode melhorar o controle da dor desses animais traumatizados por fratura, a gente faz intervenção, faz ajuste, e quando são casos novos que chegam para a gente, né, normalmente a abordagem que a gente faz é no exame físico e um clínico geral, né, e aí a gente faz, nos casos de animais que estão com fraturas, que a gente pode imobilizar, a gente imobiliza temporariamente até aguardar o procedimento cirúrgico, e nesse período de tempo, que normalmente dura de 24 a 48 horas, quando a gente tem os implantes, né, disponíveis, quando não depende de vir de fora esses implantes, né, que muitos a gente não tem aqui, então tem que vir de São Paulo, tem que vir do Rio, do Paraná, então a gente controla a dor nesse período. Então, normalmente a gente utiliza anti-inflamatórios não esteroidais, né, então faz uma combinação muitas vezes de meloxicam, que é um anti-inflamatório não esteroidal que eu gosto bastante, né? Utilizo desde 2001, desde o ano 2000 pelo menos, né? Mesmo quando ele não tinha o médico veterinário aqui no Brasil, a gente já utilizava, porque eu trabalhei, quer dizer, eu estagiei numa clínica de um italiano, então quando ele veio para o Brasil, ele trouxe o Metacam da Europa, né, da Boehringer Ingelheim, que não tinha aqui no Brasil, então meu contato com o meloxicam foi primeiro com o italiano, né, que na Europa já tinha e no Canadá já tinha. Então, desde 2000, 2001, que eu já utilizo o meloxicam na minha rotina, e aí associado às vezes a dipirona e tramadol nesses pacientes. Quando a gente tem uma dor que a gente não consegue controlar, né, indo com um anti-inflamatório não esteroidal associado a dipirona e a um tramadol, por exemplo, ou
Opioide, a gente introduz junto a amantadina, gabapentina ou amitriptilina, depende do paciente, né? Se a gente julga que tem compressão, né, de nervo, um tipo de fratura, por exemplo, que a gente está na dúvida, uma fratura em pelve, com suspeita de esquiático no ouvido, a gente normalmente associa a gabapentina, né, ou a amantadina nesses pacientes, porque aí a gente já está pensando, né, numa dor mais intensa. E nos casos de coluna também, quando a gente pode, a gente, né, faz essas associações. Então, esses pacientes, eles ficam nesse controle analgésico até o procedimento cirúrgico. E nós, os procedimentos cirúrgicos, quando a gente realiza e estabiliza, aí eles vão para casa, né, com um protocolo ou ajustado de analgesia, né, ou mantendo o que a gente fez no pré-operatório, que normalmente é o que acontece. Tem alguma coisa assim, anestésico, um fármaco que o senhor não indica, que não gosta de utilizar? Bom, eu sou um pouco antigo, né? Então, assim, o que a gente tirou da rotina da gente, com certeza, foi o tiopental. Eu usava bastante tiopental na minha época. Hoje em dia, basicamente, eu toco em tiopental quando vou fazer eutanásia. É um fármaco que eu deixei de utilizar na minha rotina de anestesia, entendeu? Então, os pacientes que a gente aborda, né? O anestesista, ele, quando vem discutir o protocolo anestésico com a gente, né? Porque em fratura a gente faz muito bloqueio, então a gente não utiliza tiopental. Agora, propofol, etomidato, cetamina, tiletamina, quando tem disponível, a gente faz associações possíveis. Inclusive, a cetamina, que foi muito marginalizada, né, há algum tempo, ela vem hoje com... Né, hoje não, há algum tempo já, né, com outras utilizações bem interessantes. Então, a gente continua utilizando, né, não tem, assim, a gente deixou de utilizar também a lotano, então a gente não utiliza mais a lotano, utilizei bastante a lotano, utilizei muito tiopental, eu aprendi a anestesiar com o tiopental e a lotano, né, mas graças a Deus hoje em dia a gente consegue utilizar outros halogenados e eu fico mais tranquilo, né? E o tiopental era um fármaco que me deixava bastante preocupado quando eu estava anestesiando para alguém, né? E durante a residência eu utilizei algumas vezes, né? Utilizei bastante propofol, mas em algumas situações, né, sobrava pro tiopental. É um fármaco que eu decididamente, né, não tive muitos problemas com ele, né? Não tive muitos problemas. Tive alguns colegas, né, que eu durante a graduação eu presenciei tendo problema com tiopental, mas aí porque, né, também por falta de orientação, a gente não tinha a disciplina de anestesiologia como uma disciplina obrigatória, tá, Maria? Ela era optativa, tá? Então, a gente tinha uma deficiência muito grande. Interessante isso, sobre ser optativo, algo tão importante. Então, se eu tivesse que pontuar, em algumas universidades que você imaginar, não, aqui no estado ainda, né, tem, por exemplo, disciplinas como diagnóstico por imagem, que não são obrigatórias, tá? Diagnóstico por imagem que não são obrigatórias. A pessoa tem só radiologia, mas ultrassonografia, as outras coisas a pessoa nem vê. Então, assim, graças a Deus, né, aqui na Univasf a gente está reformando, né, estudando a reforma do nosso projeto pedagógico de curso, mas ainda assim, né, tem algumas universidades que ainda estão, né, um pouco para trás em relação a gente. Mas diga, o que vocês querem ouvir mais? Vamos continuar com água com gatos. Qual o problema ortopédico que é encontrado com mais frequência e a conduta e o procedimento utilizado? Tá, em gatos, né, também a gente vai para as fraturas. Se você me pergunta
depois da fratura, o que é mais comum em gato, o que é mais comum, então a gente poderia mudar a resposta. Mas o principal em gato também é fratura. Gato, a gente muda o procedimento, né, com relação à conduta ambulatorial. Gato ele tem as particularidades dele, né? Mas do ponto de vista de analgesia, a gente não tem tanta margem de segurança, né, para utilizar, por exemplo, o meloxicam, como eu teria com cães, com gato, então eu fico limitado ali no tempo, eu tenho que optar por outros fármacos, então normalmente dipirona, tramadol, e aí o meloxicam eu não fico tanto tempo, embora tenha alguns trabalhos, né, para doença osteoarticular com doses baixas que a gente consiga utilizar. Mas, de novo, graças a Deus a gente teve uma melhora, porque, né, em 2000, em 99, em 98, a gente tinha basicamente, do ponto de vista de analgésicos não esteroidais, Banamine, né, que é o fluniximiglamine, cetoprofeno, fenilbutazona e tem alguns outros aí que a minha idade já não me permite mais lembrar. Né? Então, por exemplo, o fluniximiglamine a gente utilizava o Banamine, né, que a gente falava bananinha, a gente utilizava por 3 dias, e com 3 dias já tinha cão com repercussões gastrointestinais. Gato, a gente tinha mais problema ainda. Então, hoje, né, a gente consegue, para gatos, a gente utiliza o meloxicam com, né, quando você me pergunta assim, um gosto pessoal meu, claro, a gente tem outras opções de não esteroidais, né? Mas aí é uma opção minha, né? O que me limita é só ali a questão do tempo, né, que eu posso utilizar. Mas gato, o complicado que eu vejo mais com gato com relação ao manejo diferente do cão são as particularidades do gato, entendeu? Mas do ponto de vista dos outros procedimentos, a gente vai imobilizar quando o osso permite que imobilize, faça uma bandagem acolchoada para dar conforto porque se você imagina um local fraturado numa tíbia, no rádio, aquele de um lado e para o outro, toda vez que ele vai movimentar ali, né, por mais que você esteja com um protocolo analgésico, vai gerar dor, né, mexendo para um lado, mexendo para o outro. Então, quando o osso permite, a gente faz a imobilização, né? Então, quando chega em húmero já fica um pouco mais complicado, e em fêmur fica mais complicado no caso dos gatos, mas a gente tenta, por vezes, fazer uma bandagem acolchoada para dar um conforto maior, diminuir o edema, né? E aí procura marcar o procedimento cirúrgico o mais rápido possível. Mas, assim, é bem parecido com cães, a frequência dos problemas ortopédicos que aparecem em cão e gato, normalmente para a gente aqui na universidade, é fratura, né? Aí você me pergunta, além de fratura, aí a gente começa a pensar em outras coisas. Professor, então, pelo que entendi, gato é bem mais complicado do que o cão, né? Tem algum caso... Tem algum caso, assim, que marcou o senhor, que o senhor nunca esquece, que seria legal relatar aqui? Pode ser tanto de cão quanto de gato, né? Pode ser qualquer coisa que o senhor achar assim. Quando eu estava terminando a residência, eu fiz estágio em algumas outras universidades já projetando o mestrado, tá? Então, eu fui para Botucatu, eu fui para Santa Maria e eu fui para a Universidade Federal Rural de Pernambuco. No meu primeiro dia de estágio na Federal Rural de Pernambuco, né, que foi onde eu terminei fazendo mestrado e doutorado, eu entrei no centro cirúrgico, né, e como visitante eu recebi logo o cartão de visita. Com a seguinte pergunta: tinha um animal sendo operado com a fratura de tíbia, né? E aí o professor me chama na frente da mesa e o cachorro estava acordado, tá?
as meninas que estavam anestesiando eram 2 meninas, olharam para mim dando risada, porque era uma piada que o professor estava fazendo comigo, e ele falou, né, por que esse cachorro está acordado e a gente está operando ele? Eu prontamente, né, o sabichão, larguei logo, não, ele está com, né, uma peridural, né, então, ele não, vou reformular. Esse cachorro, ele não está com um epidural, ele não está com bloqueio do esquiático e do femoral, e ele está acordado e a gente está fazendo o procedimento, né, com ele acordado. E o cachorro dormia, acordava, ele estava sedado, ele estava com um protocolo de sedação, né, leve, que ele levantava a cabeça por vezes, às vezes ele afastava a cabeça dele e ele começava a dormir de novo, entendeu? E aí ele pegou, né, só que ele omitiu informações, tá? Então, assim, quando você chega com nervoso, sem saber o que está acontecendo e com uma pergunta desse tipo, você pode, por que ele está, né, fazendo um procedimento de tíbia, estão perfurando aquele osso, né, estão fazendo incisão de pele e ele não está mexendo e está dormindo. Então, como me omitiram informações, eu não pude ir além, né? E aí eu fiquei rodando, aí começaram a dar risada de minha cara, e no negatoscópio tinha o porquê, explicando por que ele estava acordado. Ele tinha uma fratura em torácica 13, lombar 1, e a medula era seccionada. Então, ele não sentia nada dali para trás. Você podia fazer o que você quisesse. Só que como a programação dele era você colocar ele no carrinho, a tutoria coloca ele no carrinho, e ele ficou, né, no carrinho, não ia deixar ele fraturado com a fratura de tíbia no carrinho. Então, operou-se a fratura de tíbia, é um caso que eu acho que, inclusive, foi publicado. Talvez na clínica veterinária, ou em alguma revista dessas pequenas, ou em, né, foi publicado. E assim, eu sabia por quê, né, mas só que, assim, na hora você fica... Então, ele não precisava de um protocolo analgésico, porque, decididamente, ele não estava sentindo nada. Ele precisava de cobertura antimicrobiana, por conta do procedimento cirúrgico, né? Mas ali para trás era gelo, basicamente, depois do procedimento cirúrgico, por conta de inchaço, edema, mas protocolo analgésico eu fiquei voando, e anestésico também. Né? E, assim, um outro que não era na ortopedia, que foi na traumatologia, que chamou bastante atenção, era um animal, quando eu estava ainda em estágio, né? Porque quando eu fui para rural, eu já era médico veterinário e já estava terminando a residência, mas esse caso em Londrina eu era estagiário, eu era graduado, estava na graduação ainda, né? Era meu estágio de conclusão de curso, e chegou uma cadela mestiça de pastor alemão, que ela não deixava ninguém encostar nela, ninguém encostava nela, né? Inicialmente, as pessoas que levaram disseram que ela era treinada pelos traficantes para não deixar encostar ninguém. A história dela é que ela estava dentro do ponto de drogas, onde os traficantes moravam, e a polícia invadiu em Londrina, né? Teve a denúncia, invadiu, e ela foi, né, atacar os policiais, e foram vários tiros que ela recebeu. Ela recebeu vários tiros, ela tinha algumas fraturas, tinha trauma torácico, né? E aí falavam que ela não deixava encostar porque ela era treinada para não deixar ninguém encostar nela. Mas, assim, para mim, ela não deixava encostar porque ela estava toda dolorida. Onde você olhasse para ela, ela tinha recebido o tiro dos policiais. Inclusive, quem levou ela para o hospital veterinário, no plantão, foram os policiais, entendeu? E quando tinha as visitas, quem ia eram as esposas dos traficantes. Eu ficava com medo danado, os professores também, eram os residentes, todo mundo tinha medo, né? Mas essa cadela, a gente tinha uma dificuldade em controlar a dor, Maria Eduarda, porque ela não deixava encostar. E uma vez, né, eu acho que já tinha uns 2, 3 dias ela no internamento, em Londrina o internamento é 24 horas, né? O hospital fica aberto 24 horas, 4 ou 5 professores de várias áreas ficam 24 horas lá, então eles pegam um plantão de 24 horas,
né? E hoje em dia, na época que eu estava lá, não, mas hoje já, os residentes também ficam, né? Então, tem auxiliar de enfermagem rodando 24 horas fazendo a medicação. Professor, então não é para dizer que ele não tinha controle, né? Só que, assim, como as pessoas não conseguiam encostar nela, né? Ela não permitia a aplicação. A gente utilizava morfina, nesses casos mais graves, associado com não esteroidal, né? Aí usava, lá na época, eu acho, fluoxetine, cetoprofeno, que é o que tinha na época, né? Usava muito meperidina também, mas nesse caso usavam nela morfina e cetoprofeno, né? Só que, assim, ninguém conseguia dar mais nada além disso para ela, né? Desculpe, ela tomava meperidina. Né? E aí era uma cadela que a gente, com o tempo, a gente conseguiu, né, entrar, e aí quando eu digo a gente, era eu que entrava, e um dia a professora que estava no internamento, ela viu a grade lá, a jaula, era uma jaula mesmo, né, para esses cães mais agressivos, era um quadradinho que me cabia talvez 2, 3 Duval daquela época, que era metade desse de hoje em dia, né, com um pastor alemão que era agressivo para toda sorte, né, ela era fêmea agressiva para toda sorte, né, e toda cheia de curativo, que quando chegaram ela, sedaram e fizeram os curativos, então tinha que trocar curativo, tudo isso era muito complicado nela. Mas eu acho que o principal era que a gente não conseguia controlar de maneira adequada a dor, porque os enfermeiros tinham medo, e aí eu acho que muitas vezes ficava incompleto a aplicação, eles não faziam do tempo, na frequência com que os residentes pediam, né? E aí, quando eu comecei a entrar, né, dentro da jaula, as pessoas ficaram com medo logo no início, né? O que esse baiano está fazendo aí dentro? E quanto a primeira vez que eu passei, que ela balançou o rabo, aí eu aproveitei, ela veio, a gente alimentava, então tinha latinha, né? Para sair com ela era muito complicado, porque todo dia os animais tinham que sair, fazer xixi, cocô, a gente caminhava com eles, e ela só saía comigo, né? Então, desse dia que me viram lá dentro da jaula para passar a guia, para puxar ela, aí só eu que entrava. E aí a gente conseguiu a controlar. E ela não era agressiva, entendeu? Então, eu acho que aquela história da agressividade era uma coisa que os proprietários pensavam, né? Porque tinham imaginado treinar isso daí, que ela seria agressiva, mas ela não era agressiva. E eu acho que o problema dela era a dor. Ela tinha dor e não deixava ninguém encostar nela, porque, né? Ela tinha sido perfurada, assim, o exame radiográfico dela era horrível, né, por conta das balas. Ela tinha bala por todo canto. Esse era um caso interessante também, que eu acho que o ali foi o controle da dor, quando a gente começou a entrar e aí aplicar na frequência correta. No final da história, ela foi com as mulheres para casa? Ela foi para casa, ela recebeu alta, né? Eu demorei até para entrar, porque era o caso que eu queria mostrar a foto dela. Eu tenho uma foto dela, né, novinho, com ela sentada e a perna aberta, e eu fazendo carinho no pátio. Então eu queria justamente para mostrar. Ela decididamente ela mordia todo mundo. Realmente, quando ela chegou, ela mordia todo mundo que tentava encostar nela, né? Mas no primeiro dia que ela deu a abertura, que ela permitiu, que eu falei com ela, que eu fui botar comida, que ela balançou o rabo para mim, aí eu fui, né? Então só quem mexia nela ficavam esperando. A gente tinha rodízio para ficar no ambulatório, dentro do centro cirúrgico e no internamento. E mesmo que eu tivesse no internamento, no centro cirúrgico ou no ambulatório, esperavam eu voltar para tirar ela da gaiola, porque ela não deixava outra pessoa também. Mas eu acho que era medo e confiança, né? E dor. Medo, confiança e dor, aquelas coisas ali que estavam associadas. Um caso bem legal. Muito legal. E um pouco de medo. A família, a gente tinha bastante medo. Aí eu tinha mais medo da família. Eu tinha mais medo da família do que da cadela. Em verdade, o pessoal tinha mais medo da cadela. Eu não. Eu sempre, né? Levei algumas mordidas. Assim, eu nunca levei mordida de cão grande. Sempre levei mordida de cão pequeno, né? E gato já tentou me morder.
gato já tentou me morder, não conseguiu, mas cão pequeno foi as mordidas que eu levei. Um ficou preso no meu dedo, ia puxando o dedo no italiano, e o cachorro puxando e mordendo meu dedo e eu puxando. Foi a mordida feia que eu levei de cachorro, né? E foi de cachorro pequeno. Tem não, até a marca cachorro ainda, a pequeno é uma cicatriz. graça. A cicatriz está aqui, nesse dedinho aqui. Tem uma cicatriz aqui, é só... Ai, Eu ia puxando então, o dedo e ele pequenininho preso no dedo e eu puxando e ele mordendo. o senhor já teve alguma dificuldade operatória por conta da anestesia? Deu problema, reação? E quais os cuidados o senhor sugeriria que um anestesiologista deva ter para promover um ato operatório satisfatório? Ah, tem até uma piada dos cirurgiões, né, que a gente, hoje, por conta do WhatsApp, tudo que a gente fala que a anestesia está tranquila enquanto o anestesista está no, né, tá no WhatsApp. Enquanto ele está conversando no WhatsApp é porque está tudo tranquilo. Quando o anestesista começa a perguntar para a gente se vai demorar, a gente já fica preocupado, né? Então, é uma coisa que me preocupa é quando o anestesista pergunta se vai demorar muito. E ao contrário do que os colegas acham, às vezes eu tenho medo de anestesista que fica muito tempo olhando para o celular. Porque, até por eu ter anestesiado durante algum tempo, na residência eu anestesiei bastante, né, a gente rodava na anestesia também, eu lembro de uma intercorrência, né, que eu estava auxiliando, né, a anestesista, porque era um gato que ia fazer anisectomia, ou seja, ia remover as unhas desse gato. É um procedimento que hoje é proibido, naquela época não era. E esse gato era de uma professora, né? Então, quando a anestesista falou, você vai ficar na anestesia, eu falei, não eu não vou ficar na anestesia, não. Gato da professora, eu não vou anestesiar, não. Eu vou ajudar na anestesia. Tá, eu vou colocar, vou deixar tudo, e aí você, qualquer problema, você me avisa. Eu digo, tá bom. Ela pegou, induziu, colocou, era um gato bracocefálico, então ele tinha as complicações de um animal bracocefálico, né? Então, quando entubou, ela falou, tá entubado, tá tranquilo. Eu digo, tá, beleza, então eu vou ficar aqui. Eu peguei, botei meu estetoscópio, na época, era basicamente no estetoscópio, um monitorzinho cardíaco, né, lá velho, né, mas eu sempre gostei do meu estetoscópio, porque o monitor saía, tal, não sei o quê, e eu ficava no estetoscópio, na minha lanterninha, né, lá vendo reflexo, e o pessoal começou a fazer o procedimento. A professora era muito rápida, a professora da cirurgia, né? O gato era dela, né? E assim, antes da cirurgia, várias pessoas já estavam com aquele negócio. Não sei para que a professora vai tirar as unhas desse animal. Não sei porque a professora vai tirar as unhas desse animal. A própria anestesista falando que era amiga dela. E eu lá naquela situação, quando ela saiu, foi tomar o café, a anestesista, eu vou tomar um café, eu digo, vá, mas fique esperto. Aí, quando eu coloco o estetoscópio, que eu tô lá, dá mais ou menos uns 5 minutos que eu não desgrudo o estetoscópio quando eu tô anestesiando, o gato, cadê o cardíaco? Não estou escutando cardíaco. Aí eu falo para a professora, não estou escutando. Ela não acreditou em mim inicialmente, né? Trabalhando, você tem certeza? Eu digo, professora, eu tenho certeza, não estou escutando nada. Aí peguei o esteto, coloquei e não escutava nada, porque eu estava com esofágico. Eu peguei e coloquei o esteto normal e nisso eu falei, corre, chama não sei quem, né? Não sei quem vem de lá, a anestesista vem de lá correndo, quando pega e coloca, tá parado. Eu digo, eu tô falando que tá parado, eu tô precisando de reanimação. Nisso eu estava ventilando o gato, né? E aí me afastaram, né? Residente 1 se afasta, e aí o pessoal ficava lá, só me chamava quando precisava massagear, que alguém estava cansado. O pessoal estava cansado, aí me chamava para massagear, e eu ficava massageando. Aí quando
recuperava e voltava a massagear. Então, assim, uma das coisas que me incomoda é, às vezes, eu coloco o animal em plano, deixo, e aí eu saio, vou fazer alguma coisa e deixo na mão de outra pessoa. Isso é talvez uma coisa que me preocupa, né? Que eu diria para quem está induzindo e anestesiando, eu digo, fique com o seu paciente. Né? Claro, a gente tem a necessidade de ir no banheiro, alguma coisa assim, que o cirurgião nem tem esse direito, né? Mas, né? A gente vai, né? Com essas experiências que o gato terminou, né? Com sequela, ele teve a parada, a gente conseguiu reanimar ele, mas ele ficou um gato com sequela, né? Por conta do tempo de parada. Então, era um gato que ele estava vivo, mas não, né, por conta do tempo que ele ficou sem oxigênio ou pouco oxigênio, na verdade, pouco oxigênio cerebral, ele teve dano, né? E o tempo que eu fiquei ainda e que eu tinha contato com o gato não tinha recuperado totalmente. Então, se alguma coisa que me preocupa na anestesia é isso, né? Então, de complicação anestésica, assim, que eu lembro, bem marcante, claro, tive outras, né? Mas quando a gente perde animal, Maria Eduarda, sempre é uma coisa que deixa a gente triste, né? Mas esse, né, a gente não perdeu o animal, mas eu acho que o conjunto da obra, ser um procedimento que todo mundo estava questionando a necessidade, ser um procedimento estético, né? Porque remover a unha é porque ele vai arranhar, mas quem tem gato sabe que gato vai arranhar. Inclusive, a gente tem arranhador por conta disso, tá? Mas estamos falando do ano 2001, 2002, né? Faz um tempinho já. Hoje em dia eu não consigo ver alguém criando gato que goste de gato fazendo isso, né? Mas isso foi uma complicação anestésica que, pelo conjunto da obra, me deixou marcado, né? Tive alguns pacientes que eu perdi, que eu fiquei bastante... que me deixou bastante sentido por conta, às vezes, da idade do tutor, que tinha um relacionamento com aquele animal muito tempo, né? E aí eu gosto, né? Mesmo o anestesista fazendo a comunicação do óbito, eu gosto também de conversar com o tutor. Eu gosto, entendeu? Professor, fora daqui do nosso roteiro. Porque normalmente a gente tem a conversa do anestesista com o tutor, né? Mas termina que ele quer mesmo, quando ele leva para o procedimento em si, né? Ele conversa muito mais tempo com a gente. Então, por mais que a gente fale dos riscos anestésicos, das complicações, né? Eu gosto de conversar também. E são situações, às vezes, bem delicadas. Professor, já ocorreu de chegar um caso de um animal chegar com dor e o senhor utilizar um protocolo costumeiro e esse normal, um protocolo que já usou com outros animais e o animal continuar com dor? Sim, sim. Antes da pandemia, mais ou menos em 2018, né, eu acho que no meio de 2018, eu atendi um paciente de fora, que foi trazido por uma egressa nossa, né? E era de uma obra e ele tinha uma fratura de fêmur. Então ela trouxe, né? Eles fizeram uma cota lá para fazer a cirurgia, para comprar os implantes, a gente fez. E aí, né, não era um animal que ficava aqui. Então, normalmente, meus animais eles estão em retorno de 48 horas, 24, 48 horas, depende, né? Às vezes, se é sexta-feira, eu só vou ver segunda-feira, né? Às vezes de 24 horas, depende quanto ele, né, termina o procedimento cirúrgico, e aqui a gente não tem internamento para ficar manter internado, então eles vão para casa. Então,
Às vezes eu quero ver edema e quero ver como é que está o controle da dor também. Às vezes o exame radiográfico não fica muito bom por conta da hora, então a gente precisa fazer o controle radiográfico e aí ele vem outro dia. E esse animal, por ele ser de fora, não teve nada disso. E aí, com 4 dias, ela me ligou e ela falou, com 3 dias, ela me ligou e falou, professor, 4 dias, ou foi 5, ele está reclamando de dor. Eu falei, de dor? Aí ela falou, sim. Eu falei, qual o protocolo? Aí, né, tava com tramal, com meloxicam e dipirona. Aí era uma fratura de fêmur num cão jovem que eu falo com 1 ano, 2, que a gente opera com frequência, que normalmente controla com esse protocolo, né? E ela falou, professor, ele não consegue levantar. Eu digo, não, era para estar levantando esse tipo de fratura aí, a gente já operou, já estabilizou e é para ele estar já apoiando, né? Ela falou, ele dá gritos de dor, professor. Eu falei, filme para mim. E quando ela filmou, tá? Ele gritava de dor quando ele mexia aquela pata. Então, ele ficava quieto no canto e quando ele se movimentava de alguma forma, ele pegava e dava gritos de dor. Então, esse foi um caso que eu falei, traga, porque aí eu já estava suspeitando, né? A gente tinha feito um sistema que chama plate hold, que é uma combinação de pino intramedular com placa, né? Para a gente reforçar a estrutura do sistema. E o pino, como a gente não tinha conseguido fazer o controle radiográfico por conta da hora que terminou, tinha uma ponta de pino para o lado de fora. E ali por trás do trocante passa o quiático. E dependendo do tamanho que está o pino, né, a gente tem você imagina um limpador de carro indo para um lado e para o outro, quando ele vai para frente não tem nada, mas quando ele vai para trás tem o esquiático passando ali por trás. Então ele tocava no esquiático. E aí a dor é intensa, Eduardo, é intensa. Entendeu? Então o que foi que a gente fez? Né? Quando eu vi a dor, já imaginei o que era, ou isso aí tudo soltou, né? E tá muito feio, ou né, teve algum problema no tamanho do pino. Então, quando ele chegou, que ele radiografou, que eu já vi o tamanho do pino, foi a primeira coisa que eu imaginei. Quando eu peguei, encostei o dedo no local, aí ele urrou de dor, eu digo, pronto. Né? A gente pegou, ele já veio em jejum, sedou, cortou o pino, né? Quer dizer, sedou, anestesiou, entrou no centro cirúrgico, puxou um pouco do pino, cortou o pino, recalcou o pino, radiografou, viu que já estava todo para dentro do osso, estava normal agora, né? Então, foi, e ela pensou, é outro cachorro. Por quê? Porque você removeu o que estava o componente doloroso que estava ali, era o pino no nervo, no esquiático. A gente poderia ter até uma complicação maior se não tivesse feito a intervenção logo. Porque quando ele mesmo atendia ali a questão do nervo, ele botava numa posição que deixava confortável, né? Então, esse é um caso que uma fratura que normalmente a gente faz um protocolo analgésico e que no outro dia os cachorros estão andando, né? Tem alguns até que correm, dependendo do peso, e esse deixou a gente numa situação complicada, né? Aí teve que vir, eu não lembro a distância que era, né? Mas eu falei, não, a gente precisa fazer a intervenção, porque aí ou quebrou tudo, né? Ou a outra opção que eu tinha era do pino e ficou na do pino. Bem mais tranquilo também de resolver, né? Mas o período em que aquele pino estava tocando ali, ele estava sentindo uma dor que não tinha muita coisa para controlar. Talvez a montadina, mas mesmo assim, né? Em dor oncológica, em dor que envolve componente nervoso, né? Que tem compressão de nervo, a gente faz, né? Mas se fosse maravilha, a gente não ficava aí com os problemas da gente de dor que a gente não consegue controlar. Né? A professora Catarina mesmo aqui com o esquiático dela, coitado, comprimindo, só mesmo quando você descomprime,
né? Você fica ali com o protocolo analgésico, às vezes faz infiltração com corticoide, mas tem que remover ali, no caso ali, o componente que era o pino tocando. Então, esse é um caso que saiu da rotina, não porque o paciente não estava, não tava, o protocolo analgésico estava inadequado, e sim por um erro nosso, né? Por conta dessa coisa aí do vai embora, não radiografa, né? Por conta da hora e de outra cidade, que às vezes a gente ajuda, né? E nesse ajuda a gente termina se complicando. Agora vamos falar sobre o Castração, que é um projeto do senhor. O senhor quer falar alguma coisa sobre ele e explicar para o pessoal? O Castração um projeto que a gente tem há algum tempo que a gente desenvolve, né? É um projeto que eu gosto bastante. As pessoas, né, normalmente, da saúde pública, eles vão olhar para o Castração e vão falar, não vai resolver, né? Não vai resolver o problema dos cães abandonados de Petrolina, de Juazeiro, mas eu sempre penso como clínico cirurgião no indivíduo. Então, eu sei que aquele indivíduo que eu fiz o procedimento cirúrgico, ele não vai mais, né, passar por uma gestação, 2, 3, uma cadela, que a cada cio vai estar numa gestação, né, com todo o desgaste, indo para um lado e para o outro, com alimentação inadequada, né? Então, eu me preocupo muito com o indivíduo, né? Eu acho que para o coletivo tem muita gente aí fazendo saúde do coletivo, e aí eu fico no indivíduo, eu fico tranquilo com eles. Então eu tenho uma paixão muito grande pelo Castração. Normalmente a gente tenta com que pessoas que têm um poder aquisitivo melhor, eles assumam os que não têm condição. Então, o Castração opera animais de pessoas que têm recursos, sim, que é o que termina mantendo a permanência dele, porque a gente não tem recurso, né, seja do hospital para estar fazendo esse volume de procedimentos, a gente tem limitação, ou como o próprio dinheiro da Pró-Reitoria de Extensão, que tem outros projetos né, que tem que contemplar também. Então, a gente não tem esse recurso, então a gente depende das pessoas que adotam, elas adotam entre aspas, né, que seria uma adoção só dos custos. Então, a gente faz pessoas que têm, ele adota 1 ou 2, né, tem gente que adota mais. Claro, o preço do procedimento não é o valor de um animal de clínica, mas a gente tenta compensar fazendo dessas pessoas justamente, né, com que ela pague de outras pessoas. Então, ela termina pagando o valor que pagaria numa clínica, porque ela está pagando de outras pessoas. Mas aquelas pessoas que não têm como marcar, elas praticamente não pagam nada, né? Às vezes paga o exame de sangue, né, o perfil bioquímico, porque ainda não foi apadrinhada por ninguém, né? A gente já tem uma ideia de fazer cards com a foto dos que seriam apadrinhados, né, dos cães, para as pessoas escolherem. Então, eu quero apadrinhar esse gato aqui, esse cachorro, né? É uma coisa que a gente ainda não conseguiu fazer, mas a gente tem as ações na escola, a gente tem a conscientização, a gente trabalha com crianças de guarda responsável. Então, a gente trabalha a guarda responsável nas escolas e no Castração, né, a gente tem a guarda responsável e tem os procedimentos cirúrgicos, né? E aí a gente faz cão, gato, né, macho e fêmea, e fez inclusive alguns da universidade. A gente tem alguns animais também ali do campus de Petrolina e alguns do campo de Ciências Agrárias que foram castrados, né? E quanto a gente castra esse do campo de Ciências Agrárias, a gente fez um trabalho também de conscientização, porque esses cães eles desapareceram durante um período do campo de Petrolina, né, porque era o tempo de recuperação deles. Então, a gente avisou, a gente fez uma ação ali no restaurante universitário, desculpe, para justamente dizer que a gente ia pegar, mas que a gente ia devolver. Então, inclusive tem um, né, maior ali, mais velho, que a gente até conseguiu doação para ele,
né? Só que ele já era velho, a gente teve uma dificuldade bem grande de pegar ele, a gente terminou pegando ele na frente do hospital universitário, né? Ele foi para lá e ficou e, né, urinou na cara da estagiária, enfim, ele fez o maior salseiro, a gente conseguiu doar ele, né? Isso tem mais ou menos uns 3, 4 anos, logo quando a gente começou a castração. Porque esse povo já terminou residência, né? A Patrícia já terminou residência, foi ela que levou a mijada na cara. Então, já faz tempo, porque só de residência tem 2 anos que ela já terminou os 2 anos de residência. Então, a gente conseguiu, mas ele era muito agressivo. Então, ele terminou voltando de novo para o campo de Petrolina. Ele está lá. Ainda agora na pandemia, uma vez eu tinha ido no shopping, né? E as pessoas falam que esses animais de rua eles vivem pouco tempo, né? Normalmente o pessoal da saúde pública vai falar que eles vivem pouco tempo. Ele, pelo menos, né, entre o tempo que ele estava na universidade e que a gente fez o procedimento nele, eu já conheço ele há uns 4 anos e ele continua ali pela universidade, né? É um preto amarelo, ele é preto e com marcas de Black and Tan, né, de marcação Black and Tan, um vira-latão grandão. E a última vez que eu vi ele estava no pátio do shopping, lá na grama, né? Porque como o restaurante universitário está fechado, ele está comendo. Então, assim, eu acho que eu fiz uma coisa boa por ele, né? E não estava mais brigando por conta pelo menos, de subir em cadela. Isso ele não está mais fazendo. Ele está brigando por outras coisas, por comida, por outras coisas, mas por cadela ele não está mais brigando. O senhor também atende no hospital, né? Pelo que eu entendi, porque eu tenho uma cachorra que o nome dela no hospital é Ariel, mas o nome dela comigo é Meg. E ela foi castrada, eu acho que por esse projeto. E hoje Sim. Meg pode andar livremente lá em casa, perto de outros cachorros, e tá tudo ok. Então eu sou grata por isso. Professor, para a realização dos atos operatórios nesse projeto, a equipe trabalha com um protocolo anestésico para os cães e gatos, e o senhor saberia nos dizer qual seria, ou há um profissional responsável por essa parte no projeto? Tá, assim, tem pelo menos 2 médicos veterinários no hospital que ajudam, né? Tem a médica veterinária Cássia, que ajuda no projeto, o Wesley, que também ajuda no projeto, né? Então, em algumas situações eles ficam na anestesia, em outros eles ficam sob supervisão deles, né? Ou sob minha supervisão, e aí às vezes eu nem estou operando, porque tem, né, Cássia operando. Com relação ao protocolo anestésico, a gente, dependendo se é cão, se é macho ou fêmea, e gato, macho e fêmea, a gente tem uma série de opções de protocolo, né? A gente tem um protocolo que altera, às vezes, dependendo da idade do animal, mas se você me pergunta num gato macho, normalmente, ele vai ter uma dissociativa associada a um bloqueio loco regional, tá? E aí a gente faz teste, né? Ou faz anestesia epidural, ou às vezes faz anestesia local junto com a dissociativa. Em gatas, a gente induz ou com algum ou com um protocolo de dissociativa e induz com esse protocolo de dissociativa, intuba e coloca, né, no caso de gatas, no isoflurano, e sempre associa. É muito difícil a gente não fazer epidural, muito difícil a gente não fazer epidural. Então, a maioria, porque a gente tem uma analgesia depois melhor nesse primeiro momento, né? Se for conversar com as mulheres que fazem cesariana, elas vão falar do benefício, que ela está lá conversando, né? E a pessoa tirando um bebê de dentro, né? A última vez mesmo, para mim, foi bem traumática, que eu caí para trás na hora que estava tirando Bárbara, né?
eu não tinha tomado café, e aí o povo acha que é por conta mas Catarina estava lá, viu, inclusive, o bater da cabeça no chão, né? Então, assim, até por conta disso, a gente sempre associa epidural, porque todos os meus 3 filhos foram por cesariana, né? E Catarina conversando, ou seja, se para uma cesariana, a pessoa está lá na barriga da pessoa, empurrando, né? E a pessoa não está nem aí, né? Então, a gente faz, normalmente, nessas gatas aí, uma anestesia dissociativa ou com propofol, a indução, coloca no isofurano, mas sempre com uma peridural. No caso de cães, né, de machos, normalmente a gente e gato também, porque é rápido, a gente faz a dissociativa junto com a epidural, né, ou no caso de cão, mais epidural mesmo, né? E aí, claro, com o protocolo analgésico, normalmente no protocolo analgésico da gente, mesmo com epidural, a gente associa o tramadol, o butorfanol, ou morfina, depende do que a gente tem para associar. O anti-inflamatório não esteroidal, a gente já coloca, né, no início, então normalmente a gente utiliza meloxicam injetável. E aí o analgésico ele vai depender. O que vai na epidural, Maria, eu posso falar que a gente coloca morfina, a gente coloca fentanil, tramadol, depende do que a gente tem. Então, esses protocolos eu não posso te falar que eles são fixos, né? Alguns a gente tem um tempo maior de analgesia pós-operatória, outros a gente tem um efeito menor, associado sempre à lidocaína. Eu associo lidocaína com bupivacaína, as duas associadas, com opioide. Tá? Se me perguntar se eu tenho experiência com outros fármacos, além disso, no espaço epidural, eu não fiz ainda, não posso falar, né? Mas esses, né, opioide com lidocaína e bup, é o que a gente faz. E no caso das fêmeas, a gente, normalmente, de cadela é propofol, faz o protocolo analgésico, né? Então, anti-inflamatório não esteroidal, no caso de cadelas, uma dipirona e um opioide. Aí esse opioide normalmente, né, fentanil, tramadol ou morfina, e aí é epidural. Quando a gente está manipulando o pedículo em todas essas situações, tanto em gata quanto em cadela, e ainda assim a gente vê aumento de frequência cardíaca ou alguma coisa que a gente entenda que está que não está legal, que ainda está causando dor, a gente pega e faz fentanil intravenoso, né? Aí a gente pega, né, na hora da manipulação, a gente pega e faz fentanil. A gente utiliza bastante fentanil, né? Mas, assim, usar, por exemplo, propofol por infusão contínua, a gente não tem feito, né? Normalmente a gente coloca no isofurano, ou no servo, aí vai depender do animal. Mas acho que é para isso, para cão e para gato, macho e fêmea. Tem uma pergunta aqui de Marcela, que é sobre se já ocorreu algum incidente do tipo um tutor chegar com o paciente para uma cirurgia e no dia levar outro animal, ou levar mais de um com um problema similar, e se já aconteceu do tutor levar 2 animais ou até mais e pedir um preço tipo de um. Isso, por exemplo, com uma fratura, com uma hérnia perineal, com uma neoplasia de mama, nunca chegou para a gente dessa forma, né? Mas no castração, sim. No castração chega. Às vezes a gente marca um gato, ele leva 2, 3. Até, assim, o castração, Maria, a gente quer fazer... normalmente a gente faz sábado, né? Agora que está tudo parado, mas às vezes a gente faz sábado ou algum dia que não vai atrapalhar a rotina do hospital, entendeu? Então, a gente não, no projeto, a gente procura não interferir na rotina de aula, tanto as minhas aulas quanto dos outros professores. Então, normalmente, a gente trabalha aos sábados. E aí,
né? Às vezes, durante a semana, quem tem gato sabe como é que funciona gato. Gato, às vezes, você não consegue pegar o danado. E aí a pessoa não leva, entendeu? Então, às vezes a gente não faz, tipo, na quinta-feira, na quarta-feira, você não vê o gato lá, e no sábado chega 3 gatos, porque ela conseguiu pegar os 3. Aí, quando a gente consegue fazer os exames laboratoriais, né? Aí a gente pega e faz. Então, nesse caso, sim. Mas, assim, chegar com uma fratura e outra, não, né? Uma hernia perineal, o cara leva 2, um tumor de mama leva 2, não, não, não. Mas esse do castração é corriqueiro, e principalmente com os gatos, por não conseguir pegar. Né? A gente fala, você tem quantos gatos? Isso é uma coisa, às vezes, também que eu tenho como... Né? Às vezes a pessoa, Maria, ela tem 3 gatos, né? E quer castrar 2 e deixar, por exemplo, a fêmea. Eu digo, a fêmea vai sair e vai me trazer mais 4 gatos depois. Então, né? Então eu falo, traga todos, né? Normalmente, nessa situação, eu quero fazer de todos para que não tenha problema naquela casa. Mas a gente ainda tem uma certa resistência, que por isso que a gente trabalha com as crianças nas escolas, com relação à guarda responsável, porque a gente ainda tem uma resistência da castração, principalmente nos machos. Principalmente nos machos, né? E não é só... É engraçado que isso não é só uma coisa dos homens, como algumas pessoas imaginam. Tem muitas mulheres também que não aceitam a castração, né, dos gatos e dos cães machos, né, por uma questão cultural. Né, aí a gente vem trabalhando, né? Professor, eu queria perguntar sobre sua residência. O que é que você, por que a residência é tão importante? Tá. Vamos, né? Hoje eu recebi uma reportagem e não precisa só dessa reportagem, basta a gente entender, né, que hoje no Brasil a gente tem cerca de 400, mais de 400 escolas de medicina veterinária, né? A gente no Brasil, né, a gente tem mais do que 50% das escolas de medicina veterinária do mundo todo. Então, por exemplo, na França, a gente tem 3, 4, talvez 5 escolas de medicina veterinária, né? Nos Estados Unidos não vai passar de 40 escolas, acho que são 30 e poucas, né? No Canadá, igualmente. E aqui no Brasil a gente tem 400 e alguma coisa, então começa por aí, né? Mesmo nos Estados Unidos, mesmo no Canadá, mesmo na Europa, o que se espera de uma pessoa que vai trabalhar na... E aí vou ficar mais na parte das clínicas, entendeu, Maria? Porque hoje a gente tem residência em outras áreas no Brasil, né? Mas normalmente lá fora, quem vai fazer, né? Quem vai para a clínica, para cirurgia, para odontologia, para oncologia, optam em fazer a residência. E são residências de 2, 3 anos de idade, 2, 3 anos de, né, de 2, 3 anos, né, o tempo. Então, qual é a diferença entre você sair de um curso generalista, não fazer residência e fazer a residência? E por que precisa dessa quantidade de 2 anos, 3 anos? E por que é importante? Diferente de um curso, por exemplo, de pós-graduação que não é residência, que você vai todo mês e faz aquele curso. Num curso de mensal, né, que você paga para fazer, você vai, faz o curso. Então, por exemplo, tem um módulo de cirurgia. Você faz um monte de procedimento cirúrgico, às vezes até em cachorro vivo, não vem nem, né? Eu não conheço assim nenhum que trabalha com cachorro vivo, mas normalmente é cadáver. Mas vamos dizer que fez, e você voltou para casa. Você é de Salvador e voltou de São Paulo, né? Que fez o curso lá. Você é de Petrolina, foi para São Paulo, fez o curso de final de semana e voltou. E aí você tem 12 módulos, 24 módulos, você fica 2 anos nesse curso, né? Você fez o procedimento cirúrgico ali e volta. Quando você chega em seu local de trabalho, você pega, não, eu fiz nesse final de semana esse procedimento cirúrgico, eu vou fazer. Só que lá não teve complicação, porque você fez no cadáver.
Então, a residência ela é muito importante. Primeiro, você vai ter um professor do teu lado, ou melhor, vários professores ou profissionais que aí, na medicina você tem os preceptores, você tem os tutores que estão ali do seu lado, né, te orientando nos seus erros o que é que você deve corrigir. Porque se você faz num curso, você só está vendo o que é para fazer o certo. Mas as complicações, elas acontecem. Então, a residência ela é muito importante do ponto de vista de treinamento. Por quê? Porque se o curso de graduação, né, fosse suficiente para a gente formar um médico, eu, pelo menos, toda vez que eu vou em um médico, né, eu quero saber se ele fez residência ou se ele não fez residência. Para mim é uma condição importante, né, como consumidor, né, eu quero saber se ele fez ou se ele não fez residência. Mas é uma coisa minha. E por que é importante? Por conta disso. E por que precisa de 3 anos, por exemplo, nos Estados Unidos, no Canadá? Por que precisa de 2 anos aqui? Porque com um só não funciona. Portanto, que quando você chega no segundo ano, ainda tem gente, né, com dificuldade chamando o professor para tirar dúvida, né? Então, tem até uma história de um professor que ele é professor de neurologia nos Estados Unidos, né? E eu estava assistindo uma live dele falando justamente da residência e a preocupação de alguns residentes de primeiro ano de curso por conta do que não estavam conseguindo resolver um caso. E aí ele justamente argumentava com os residentes que se a residência não fosse importante, não tinha nenhum sentido, né, em aquele tempo de 3 anos ali. Porque se no primeiro momento eles já soubessem resolver tudo, não ia precisar de uma pessoa do lado. Entende? Então, a questão da pessoa do seu lado, né, te ajudando, tirando suas dúvidas, a conversa com outros colegas, a gente tem roda de discussão. A residência, quando ela funciona bem, a gente tem a discussão do caso. Então, eu vejo o caso de Maria Eduarda, eu vejo o caso de Fritz, eu discuto com Fritz, discuto com Maria Eduarda, alguma dúvida que a gente tem em relação a um caso, a um protocolo cirúrgico, por que eu vou fazer esse, não vou fazer aquele, né? E eu consigo conversar com o residente 2, que vai tirar algumas dúvidas. Então, na medicina é assim, né? E a gente tem 7 anos na medicina, e ainda assim, né, um tempo de internato que é bem diferente do período que a gente tem, e ainda assim faz-se residência, né, na medicina. Então, eu acho extremamente importante, né, por conta desse treinamento que você faz do lado de um profissional, e ele consegue ir, né, corrigindo coisas que só durante esses 5 anos de graduação, que a gente forma generalistas, né, a gente não consegue lapidar da maneira adequada. Eu acho extremamente importante os programas de residência. Só lembrando que na minha época eu fiz uma especialização tipo residência, era chamada de residência na época, mas só agora, há pouco tempo, né, que o MEC vem com esses programas e dá o nome de residência, né? Então, mesmo que na época eu tenha feito um programa que se chamava residência, né, eu prefiro dizer que eu fiz uma especialização tipo residência. É o programa que continua com o programa de residência que tem lá em Londrina hoje, é o mesmo programa, né, com disciplinas, enfim, rodando nas áreas. Professor, voltando um pouquinho atrás do nosso assunto, o senhor já teve algum problema, tipo, tá em meio de uma cirurgia e não acabar a energia sumir e o senhor ficar lá, tipo... Sim, claro, com lanterna de celular. Estamos no CCA, tá? Não é incomum no CCA, quando começa a chuva, não é incomum no CCA, quando começa a chuva, né, cair a energia. Tanto que a gente tem, né, um gerador hoje ali do lado do hospital, que ainda não está funcionando, né, mas a gente tem um gerador justamente por conta dessas coisas que não podem acontecer, né?
Mas não foi uma nem duas vezes que a gente precisou terminar a cirurgia, né, com lanterna de celular. Graças a Deus, hoje as lanternas de celulares elas são muito boas, né? Verdade. A gente tem algumas a gente tem talvez uma ou duas aquelas luminárias de emergência lá, mas elas não iluminam tão bem quanto o danado do celular. Dois celulares iluminando, eles são, né, melhor do que aquelas lâmpadas de emergência, né? Aquela compridinha que a luz ela liga automaticamente. Na falta do celular, a gente, mas graças a Deus hoje todo mundo tem celular. Não tem dinheiro, mas tem celular, gente, né? Não está nada com dinheiro, mas tem celular. Então, a gente já terminou cirurgia lá com celular, já. Agora, assim, para começar, tendo faltado luz, ou quando começa a chover muito, aí eu já tenho medo. Eu já tenho medo, porque eu também não sei o tempo que a bateria do celular vai durar, tal. E eu acho uma irresponsabilidade minha, sabendo do histórico da queda de luz, né? Porque é comum, eu moro do lado aqui do CCA, e falta mesmo luz. Então, eu não vou colocar um animal em procedimento cirúrgico para iniciar quando tem chuva forte. Eu não coloco. Eu paro, né? Olha, vamos, porque o histórico aqui é de cair luz, né? A não ser que seja alguma coisa que não tem muito para onde correr, veio de longe, e aí a gente faz, mas eu não gosto, não. Já fiz terminando o procedimento cirúrgico com lanterninha de celular. Professor, aqui finalizamos. Eu quero agradecer ao senhor. Tanto aprendi bastante, amei todas as histórias, agradeço em nome da Liga. Espero que o senhor volte mais vezes, que foi muito bacana. E é isso, obrigada. Eu que agradeço, né, a vocês da Liga, né, a gente está sempre à disposição. Mandar um abraço para a professora Márcia, né, e a gente está sempre, enquanto docente, né, eu costumo até falar na Liga, na PET Vaz, né, vocês têm alguma dúvida em parasitologia, em clínica médica, em anestesiologia, quanto vai fazer os textos, né, procure o professor X, procure o professor Fritz, acho que caiu ele, foi eu que caí, meu. Não, professor, o senhor caiu quando o senhor falou, eu costumo falar, procure o professor X, aí o senhor caiu. Eu costumo falar com o pessoal da Liga, né, na revisão dos textos, que tem muito texto que eles postam, e aí, professor, o que o senhor acha do texto? Eu digo, não, eu não acho nada. Pergunta para o professor, né, X, Y, Z aí, que um é da parasitologia, o outro é da infecciosas, outro é da clínica médica, outro é da anestesiologia, outro é da patologia, né? Conversa com eles para postar o que tem, né, de mais atualizado ali. Então, eu estou aqui também disponível da mesma forma para vocês, quando for alguma coisa da minha área de conhecimento que eu puder ajudar, né? Estou aqui, né? E sucesso para a Liga. Obrigada, professor. E obrigada, desculpa aí qualquer coisa, é a minha primeira vez. Mas eu amei, de verdade, foi muito bom. Beleza, eu que agradeço. Né? Espero que tenha podido ajudar aí, que o objetivo tenha sido alcançado. Com certeza foi, professor. Pode ter certeza. Grande abraço. Abraço.